Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer a transmissão da Revista Espírita online. Então, nosso objetivo é apresentar de maneira resumida os artigos da Revista Espírita. Iniciamos esse trabalho com a Revista Espírita de 1858 e temos o nosso canal do YouTube dos anos de 1858, 59, 60 e 61, mensalmente a explicação dos artigos da Revista Espírita, que foi uma publicação de Kardec, que começou em 1858, e Kardec mensalmente publicava uma revista física, né? A gente está muito acostumado hoje com revistas online, mas uma revista nas bancas, e também enviava para os assinantes, e ele publicou mensalmente até 1869, quando ele desencarnou. E hoje nós contamos aqui com a participação, a colaboração dos nossos amigos do NEFA, a Eliane, a Geise e o Edmilson, a quem a gente agradece muito, já participaram outras vezes, né? E é muito gostoso a gente fazer essa atividade aqui, esse trabalho, né, de cada um de nós ficar responsável por resumir alguns artigos da revista. Então, para darmos início, eu gostaria de pedir a gentileza, então, a Geise, que fizesse a nossa prece inicial, e aí nós daremos início às nossas atividades. Obrigada, Lenarte. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações. Primeiro, agradecer a Jesus por estarmos aqui para esse estudo e pedir também a Jesus, aos espíritos superiores, que nos ilumine, que nos acompanhe, que esse estudo possa revigorar as nossas mentes, os nossos corações, para seguirmos rumo a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Geise. Então, nós vamos começar. O que a gente costuma fazer é cada um explicar resumidamente alguns artigos, né, dessa revista, esse mês, a revista de fevereiro de 1862. E nós vamos, então, começar com a Geise. O primeiro artigo dessa revista tem o título Votos de Boas Festas. Então, eu passo para a Geise nos explicar esse primeiro. Fica à vontade, Geise. Então, né, Lenarte, como você mencionou, esse artigo é o primeiro da revista de fevereiro. Quando a gente abre lá o fevereiro, é o primeiro que aparece. E tem esse título, Votos de Boas Festas. É um artigo imensamente lindo, né, que vale a leitura, a reflexão de cada parágrafo. O título em si, ele não reflete a grandiosidade que esse artigo traz, né, para os leitores. Na verdade, o título ele está relacionado porque Kardec recebeu, no final do ano, várias cartas, né? Então, esse artigo reflete a mensagem que Kardec, né, a resposta que Kardec quer dar a essas mensagens recebidas de final de ano. Na realidade, ele recebeu inúmeras cartas, cerca de 200 cartas, e logo no começo ele menciona, não é possível responder a todas. Então, Kardec escolhe uma das cartas para responder, mas deixando claro, né, que ele não está respondendo apenas aquela carta. Toda a resposta dele é para atender a todas as manifestações recebidas, né, de cartas nesse final de ano, e também a todos, né, que estão trabalhando em prol do espiritismo. E aí Kardec, então, começa a resposta a essa carta escolhida. Há uma informação, né, que eu esqueci de mencionar. A carta escolhida foi a dos espíritas de Lyon. Tá? Então, a resposta é direcionada, né, principalmente uma parte do artigo, é direcionada aos espíritas de Lyon. Então, quando ele começa a resposta propriamente dita,
um ponto que ele aponta como positivo é o fato dessa carta escolhida representar uma harmonia entre os grupos espíritas, né, ali de Lyon. E isso é um ponto positivo. Por que ele faz essa reflexão? Né? Porque essa carta, ela teve 200 assinaturas. Então, 200 pessoas assinaram, né, de grupos diferentes ali de Lyon, assinaram essa carta. Né? Então, isso é um sinal de harmonia, e isso é um dos objetivos da organização da doutrina. Kardec, né, em seguida, ele faz uma manifestação de satisfação por isso, né, 200 pessoas assinando uma carta, e todas as outras cartas recebidas também, né, então, isso é um sinal, né, de que a doutrina realmente estava alcançando os seus objetivos, né, estava prosperando. E Kardec, né, faz ali a sua manifestação de agradecimento aos céus, né, por poder participar e por poder testemunhar todo esse sucesso, né, da doutrina espírita. Pois ele entende, né, que ali está sendo semeado novas ideias e que essas ideias são imutáveis. Né? Então, a gente vê no começo do artigo uma satisfação muito grande, né, de Kardec com todo o retorno que ele estava tendo. E aí ele começa uma série de conselhos, né, porque os espíritas de Lyon solicitaram conselhos a Kardec. E um dos conselhos vai no sentido de que o espiritismo enfrenta muita adversidade. Né? Então, como a gente pode enfrentar essas adversidades? Antes dele entrar nessa questão das adversidades, né, ele entende, né, que não só o grupo ali de Lyon, né, o respeito que ele tem, porque muitas provas, muitas lutas, né, tiveram que ser enfrentadas, né, para chegar até aquele momento. Então ele fala, né, que a gente tem que ter força para enfrentar essas adversidades. Aí ele vai descrevendo, e tem um ponto, né, que eu gostaria de chamar a atenção, né, que me chamou a atenção, que lembra muito os estudos que a gente tem na quinta-feira do livro O Céu e o Inferno, né, porque ele começa a falar dessa adversidade, mas como que alguém pode ser, né, contrário a uma doutrina que vai nos fazer melhor? Né? Ele faz até uma analogia. Né? Então, esse que não acredita, esse infeliz, né? Ele usa esse termo, esse incrédulo infeliz, é como se fosse um doente, né? Que não espera nenhuma cura. Já o espírita, né? Não, ele sabe que está doente, mas que tem uma cura, né? Que vai chegar amanhã. Então, isso me lembrou muito, né? O livro O Céu e o Inferno. Aí, em seguida, então, Kardec, né, explana mais sobre essa questão das adversidades. No primeiro momento, ele entende que as principais dificuldades, né, para a instalação do espiritismo já estavam vencidas, mas, né, que há muita luta ainda pela frente. E ele entende essas lutas, essas adversidades, como algo natural, né? Porque tudo que é novo causa, né, para quem, né, se sente incomodado, um sentimento ruim, né? Então, aí ele cita um exemplo, né? Porque a doutrina, ela veio com muitas... veio para reprimir alguns abusos, né? Veio ali com um ensino moral forte, né? Então, quem é abusivo, né? Quem pratica ali os abusos, vai realmente se sentir incomodado, vai lutar contra, né? E vai tentar de todas as formas deter o avanço da doutrina. Kardec alerta, né? Alguns tentarão, né, atacar de forma bem direta, outros, né, já vão ali meio pela lateral. Então, ele faz esse aviso com uma grande ênfase, né? A luta ainda não terminou, né? Mas ele dá esperança também, né? Ele lembra, né, da máxima, né, que a gente encontra no Evangelho, que fora da caridade não há salvação. Então, a gente tem que levantar essa bandeira e seguir em frente à luta, né? Aí ele traz alguns tópicos, né, que podem ser um alerta, né, para a gente evitar
que o espiritismo caia, né? Então, ele fala, né, para a gente tomar cuidado com sentimentos de inveja, de desconfiança, né, porque isso pode dividir o grupo, né, seja o grupo espírita, ele dá ênfase, né, nos estudos espíritas, mas eu acho que são sentimentos que a gente tem que evitar de maneira geral, para o nosso dia a dia também, para a nossa vida em sociedade. Um outro conselho também que ele traz para a gente é sobre a questão da fraternidade. Então, Kardec aconselha que a gente faça os trabalhos espíritas, né, com muita calma, né, que tenha recolhimento, né, nas nossas ações, né, que a gente não se perca com sentimentos ruins, com discussões, né, que não vão levar a nada. Porque quando há sentimento ruim, está prevalecendo o egoísmo, a ambição, o orgulho, né? E isso é contrário ao significado de fraternidade. Então, ele chama a atenção, né, disso. A gente tem que ter esse sentimento fraternal, né, que é contrário a egoísmo, ambição e orgulho. Tendo esse sentimento de fraternidade, a princípio a gente vai adquirir aí uma tranquilidade, uma estabilidade para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Cada parágrafo desse artigo, né, dá para a gente refletir várias horas, né? Eu estou trazendo aqui alguns parágrafos, né, que realmente falaram fundo para mim. Um outro aqui, uma outra parte que ele fala, né? Como que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita? Na maioria das vezes a gente vai pensar nas ações, mas não é só nas ações que a gente vai reconhecer aquele que realmente está praticando a doutrina, né? Pelos pensamentos, pelas palavras também, né? A prática da caridade não é só nas ações, é também, né, nos pensamentos que a gente está tendo, nas nossas palavras. Então, ele chama bastante atenção disso. Um outro ponto, né, que também Kardec aconselha é para que a gente observe a questão da moral, né, porque o espiritismo está fundamentado na moral. Então, qualquer questão diferente disso num grupo de trabalho tem que ser vista com cuidado, né? Então, questões políticas, né, questões que não são relevantes, não devem ser da competência, né, de um grupo de trabalho. Então, porque aí quando ele fala da moral, né, tem uma parte que eu achei bastante interessante, né, porque tudo bem, a gente tem essas preocupações, né, de questões sociais, né, questões políticas, mas Kardec deixa claro, né, a partir do momento, né, que a gente tiver desenvolvido a nossa moral, as outras questões sociais automaticamente, naturalmente, serão resolvidas. Então, ele chama atenção para esse ponto da moralidade. Um outro ponto também, né, porque basicamente é a questão dos adversários, né, que ele está aconselhando, né, que a gente tenha cuidado, né, com as adversidades que a gente vai enfrentar. Um outro ponto também, né, que os adversários podem questionar é que o espiritismo veio para destruir a religião, né, e ele é enfático falar, né, o espiritismo é uma doutrina moral, né, então isso só vai fortalecer os sentimentos de religião, independente, né, de qual seja essa religião. Então, são conselhos, né, que, no meu entendimento, né, como Kardec já diz, né, é aplicado a orientações para os grupos de estudo, mas são comportamentos, né, que a gente também deve considerar na nossa vida em sociedade. Aí, depois desses conselhos, ele faz um direcionamento ao pessoal de Lyon, indicando que lá também tem um representante, né, um senhor que ele confia, então qualquer dúvida pode-se procurar esse senhor, que é senhor Villon, né, que qualquer conselho esse senhor teria condições de apoiar. Tá? E aí eu trago aqui, né, porque o título é Boas Festas, né, mas em nenhum momento, né, só no comecinho que eu falei o porquê que era Boas Festas. E aí tem um parágrafo, né, que Kardec, que eu acho que a gente pode usar como, não é o último parágrafo, mas acho que a gente pode usar como
encerramento, né, do relato desse artigo, que ele diz assim: eis, meus amigos, os conselhos que vos dou e aos quais acrescento os meus votos de boas festas, para que o ano que começa, não sei que provas Deus nos destina esse ano, mas sei que, sejam quais forem, as suportarei com firmeza e resignação, pois sabeis, para vós, como para o soldado, que a recompensa é proporcional à coragem. Então, eu acho que essa frase, né, acho que encerra bem o nosso relato aqui, porque basicamente a gente está terminando o carnaval, né? Então a gente está começando o ano, então a gente não sabe, né, quais são as lutas que nós vamos enfrentar aí ao longo de 2025, né? Mas que a gente tenha firmezas nas nossas ações, né? Resignação para qualquer adversidade que a gente venha enfrentar, né? E que sejamos, né, como Kardec faz essa comparação com o soldado, né? A nossa recompensa será proporcional à coragem com a qual a gente vai enfrentar as adversidades pelas quais podemos passar. É isso. Muito bom, Geise, muito obrigado, né? E é muito curioso realmente o título Votos de Boas Festas, mas veja que até os votos de boas festas de Kardec é diferenciado, não é aquele boas festas convencional, porque festa para Kardec é trabalho, né? E aí ele vai dar conselhos, respondendo às cartas lá, né, como você mencionou, especialmente dos companheiros espíritas né, de Lyon, com mais de 200 assinaturas, né? E é muito interessante. E quando você estava falando sobre isso, né, esse aconselhamento que Kardec deu nessa resposta, e direcionado em especial a perguntas, né, feitas pelos companheiros lá de Lyon, vamos lembrar que nesse ano de 1862, né, nós estamos na revista de fevereiro de 62, foi nesse ano que ele fez aquela viagem espírita a várias cidades francesas, uma delas Lyon, para apoiar, para conhecer o movimento espírita também e aconselhar, né, ajudar a consolidação do movimento espírita em várias cidades lá na França. Muito bom. Geise, muito obrigado. Né, foi muito interessante esse primeiro artigo. Vamos passar para o segundo, então, que vai ser a responsabilidade agora do nosso amigo Edmilson, e ele vai nos trazer um artigo que é intitulado O Espiritismo é provado por milagres? É ou não é, Edmilson? Já fala, responde já sim ou não e pode dar prosseguimento. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Neto. Obrigado pelo convite, mais uma vez, né? É sempre bom estudar da Revista Espírita, porque a gente vê Kardec em outros aspectos, né? Que às vezes a gente não se dá conta, né, do trabalho que ele realizou. E também da lucidez dele nas respostas, né? A gente vê isso em toda a obra, na codificação, na obra básica, né? Mas a revista ele se expõe mais pessoalmente, a gente vai vendo alguns detalhes. E é interessante que nesse artigo, que é um artigo até longo também, como o primeiro, como a Geise apresentou, vou tentar fazer uma síntese aqui, muito mais motivando o pessoal que está nos ouvindo a ler, porque é difícil resumir, merece um estudo só o que Kardec coloca nesse artigo. E só para vocês terem uma dinâmica do que se trata, ele recebeu uma consulta de um eclesiástico. Ele começa colocando assim, olha, um eclesiástico nos enviou a seguinte pergunta: todos os que receberam de Deus a missão de ensinar a verdade aos homens provaram-na por meio de milagres. Por quais milagres provais a verdade do vosso ensinamento? Então, é interessante porque Kardec, a gente falou que lembrou do livro Céu e Inferno, né? Na leitura do primeiro artigo, e eu lembrei do que é o Espiritismo, né? A forma como Kardec responde a esse tipo de argumentação, porque acaba sendo uma argumentação simplória, porque ela traz tanto ponto positivo como ponto negativo, quer dizer, e Kardec vai desenvolver justamente esse aspecto, né? Se esse é o ponto, se uma doutrina é verdadeira por causa do milagre, e aqueles que não eram religiosos e praticaram milagres, ele vai dando exemplo assim, né? Então, se esse é o critério, esse critério não serve para todas as religiões, né? Então, quer dizer que aqueles que não eram religiosos e praticavam o que eram chamados de milagres, então eles também estariam certos, né?
Então, Kardec vai fazer uma discussão boa a respeito disso, mostrando a própria incoerência na pergunta, no questionamento, né? Porque se a verdade está baseada só no fato de que aquela religião produz milagres. Então, ele já começa provocando esse tipo de reflexão. E é engraçado que ele fala que não é a primeira vez que enviam esse tipo de pergunta para ele, como de fato a gente nota na obra básica várias questões sobre a questão, sobre esse ponto do milagre, né? Que o doutrina espírita tem uma interpretação do milagre no sentido daquela derrogação da lei. É Deus mudando, olha, estava programado isso, agora eu faço diferente porque você orou, etc. E o Espiritismo vai mostrar que se o fenômeno aconteceu, é porque estava dentro das leis. Então, nesse sentido, não há milagre, né? É simplesmente um fenômeno que nós não tínhamos condições de entender. E ele vai aproveitar esse tipo de questionamento para ensinar também um pouco de doutrina. E aí ele começa também confessando humildemente, né, que se isso dependia da verdade, ele tinha que humildemente confessar que nós não temos nenhum milagre para mostrar. E o Espiritismo constata um fato material, o da manifestação das almas e dos espíritos. Depois ele fala, tal fato é real? Sim ou não? Eis a questão. Ora, admitindo esse fato como verdadeiro, nada há de miraculoso. E aí ele vai desenvolvendo esse tipo de questionamento ao longo do texto. E aí eu vou destacar alguns pontos aqui só para motivá-los e para vocês verem que interessante. Novamente ele fala, se a verdade só fosse provada por milagres, poderíamos perguntar por que os sacerdotes do Egito, né, que estavam em erro, produziam diante do faraó os mesmos prodígios de Moisés. Apolônio de Tiana, que era pagão e curou muitas pessoas, né? Isso tem vários relatos. E aí ele fala até uma coisa engraçada, que Kardec também tinha um senso de humor, né, refinado. Ele coloca assim num pedaço. Um dos nossos amigos, depois de uma prece fervorosa a seu espírito protetor, foi curado quase que instantaneamente de uma moléstia muito grave e muito antiga, que havia resistido a todos os remédios. Para ele, o fato foi realmente miraculoso, mas como crê nos espíritos, um padre a quem narrou o fato lhe disse que o diabo também pode fazer milagres. Então, quer dizer, bom, preciso do milagre. Aí ele fala, aconteceu comigo, eu fui curado. Ah, não, isso aí é o diabo. Porque se falasse que era de Deus, o Espiritismo tinha que aceitar que o Espiritismo também trazia algum tipo de verdade. E aí Kardec vai brincando com isso, assim, com todo respeito, né, mas provocando esse tipo de situação. Quer dizer, o milagre, o fenômeno, ele está independente da religião. E aí ele passa a discutir essa questão da imutabilidade das leis divinas, né? Que Deus não precisa derrogar as suas leis, o que existe é um desconhecimento da nossa parte. Novamente, ele aproveita isso para discutir uma parte interessante com relação, de novo, à questão da doutrina. Ele coloca assim, há duas coisas no Espiritismo, o fato da existência dos espíritos e das suas manifestações e a doutrina que é daí resultante. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, a não ser para as pessoas que nunca pararam para examinar o fato com seriedade, né? Quanto ao segundo, aí é uma questão de estudo que precisa ser visto, que é essa questão do efeito de crer na imortalidade da alma. E aí ele vai discutindo uma coisa interessante, mais à frente ele coloca, os espíritas nunca dizem, eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um só homem por meio de prodigiosos e que deve ser imposta ao gênero humano. Ao contrário, dizem, eis uma doutrina que não é nossa e cujo mérito não reivindicamos. Adotamos-la porque a achamos racional. Então, isso é muito interessante, ele vai desenvolver isso ao longo de todo esse texto, né? Uma parte interessante também é que ele brinca depois com uma carta que ele recebeu, ele fala assim, vocês pedis milagres, eis um que nos envia um dos nossos correspondentes da Argélia. E aí ele vai contar, um amigo manda uma carta para ele dizendo de uma pessoa que se considerava ateu, que não tinha uma conduta muito correta, mas que por conhecer a doutrina espírita se convenceu de que aquilo era verdade e mudou o comportamento. Aí ele falou, isso é um verdadeiro... E o amigo falava, esse é um milagre. E a mudança dele é milagrosa, né? Então,
E aí ele volta a discutir essa questão de que se o milagre é feito pelo diabo, né, que tinha sido provocado, isso também ele volta a refutar esse tipo de argumento. E aí vai além e coloca uma frase interessante, ó, em resumo, para se estabelecer, o Espiritismo não reivindica a ação de nenhum milagre, não quer mudar em nada a ordem das coisas. Procurou e encontrou a causa de certos fenômenos indevidamente reputados de sobrenaturais, em vez de apoiar-se ao sobrenatural, o repudia por conta própria, dirige-se ao coração e à razão. A lógica lhe abriu o caminho, a lógica conduzirá a Porto Seguro. E esse texto é muito interessante, só que termina de uma forma também bastante curiosa. Kardec, depois de toda essa análise, toda essa reflexão com muita lucidez, ele ainda conduz esse questionamento aos espíritos. Numa determinada reunião, ele propôs essa questão aos espíritos. E aí vale a pena ler depois com calma as respostas, só para que vocês tenham uma noção dos espíritos que responderam. Lázaro, Lemané, da Luz, e, no final, uma resposta de Santo Agostinho, que eu vou ler como a Geisa, a última, uma frase final que ele termina, que vale a pena. Santo Agostinho diz assim, ó, depois do texto dele, no final do texto, ele fala assim, ó, não, o Espiritismo não se prende a fenômenos físicos, nem se apoia em milagres que falam aos olhos, mas dá fé ao coração. Dizei-me, não consistirá nisto o seu maior milagre? Então, vale a pena ler. Muito bom. Muito bom, Edmilson. É questão aí do entendimento, né, o conceito de milagre, né, o que se entende por milagre. E, de fato, o Espiritismo não vem derrogar nenhuma lei, tudo que processo, a comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação, tudo são processos naturais, né? As próprias curas que são realizadas, que Jesus fazia, que como a gente não entende, não sabe, não conhece, quando a gente não conhece, a gente atribui a algo milagroso, né, por não ter o conhecimento. Muito bom, muito obrigado, realmente bem interessante, e o Edmilson deixa a dicasinha aí, né, do que os demais espíritos também disseram a respeito do tema e responderam a Kardec, que a gente possa depois consultar diretamente na revista. Muito bom. Edmilson, obrigado. Vamos passar então agora a Eliane, que vai nos trazer também um outro artigo bem interessante, cujo título é O Vento, Fábula Espírita. Geralmente uma fábula tem aí um ensinamento, né? O que será que o vento tem a nos ensinar, Eliane? Fica à vontade. Então, eu achei esse artigo muito interessante e vou ler rapidinho para vocês, porque é uma fábula bem curta, e de verdade eu não sabia que o Espiritismo tinha fábulas, então foi uma surpresa agradável. Essa fábula aqui, quem assina no final, não sei se é assim que se expressa, é Dombre. O furacão queria sozinho dominar a planície. No impulso impetuoso, torturava com seu hálito quente um olmo secular, tronco enorme e nodoso. De seus ramos fecundos, dizia ele, a semente podia juncar a terra, germinar e crescer. Prevemos uma luta e olhemos o futuro, repleto de obstáculos ao meu grande poder. E os pequenos penachos verdes, desfolhando-se aos golpes da tormenta, perdem-se no ar em turbilhões ligeiros. Contudo, as sementes escapam ao sopro que se esforça em varrer o seu voo. A despeito de tudo, elas se fixam ao solo, contra as leis do amor e do saber austero, que espalha o espiritismo, a árvore da verdade, o vento da incredulidade. Sopra, ulula e fere sem cessar. Faz nascer e crescer o que pensa oprimir. Quer expelir o germe e o ajuda a semear. Então, eu achei muito interessante essa fábula, porque ela fala do vento, dos furacões, e eu comparei isso com os detratores da doutrina espírita, que sempre existiu. Inclusive, lembrei daquele auto de Barcelona, onde Kardec enviou os livros, e eles acabaram sendo queimados a pedido de, não me lembro se foi do bispo, e aquele fenômeno, na realidade, acabou disseminando ainda mais a doutrina espírita do que se ela chegasse simplesmente, vendesse os livros e pronto. Aquilo chamou a atenção e todo mundo queria ler aquele livro que foi queimado.
a curiosidade humana e falando mais alto. Então, ele fala aqui dessa semente que, na realidade, quando esse furacão vem tentando destruir alguma coisa, na realidade, ele acaba espalhando a semente e ela vai germinar. Então, nós podemos fazer essa comparação com o Espiritismo. Eu achei bem interessante isso. Essa semente espalhada por esse vento, por esses furacões, acabam caindo em solos, frutificando, e aí a gente vê isso acontecer com a doutrina espírita. Hoje em dia, e os nossos contemporâneos, por exemplo, Chico Xavier, o próprio Divaldo e tantos outros, sofreram muito no começo da carreira espírita deles. E, no entanto, você vê hoje a obra deles. Então, a doutrina espírita ela é muito fecunda, em muita parte, graças a Deus e aos espíritos que estão engajados nessa luta, mas principalmente a esses que acham que estão destruindo a doutrina. E aí a gente tem as casas espíritas hoje em dia, por todo o Brasil e por todo o país, tem uma literatura vasta, pesquisas científicas, influência na área da psicologia, né, a doutrina e os livros todos da Joana, que Edivaldo psicografou. Então, é muito interessante esse fim, né? O que pensa oprimir, na realidade, ajuda a semear. E isso também nós podemos levar para o nosso lado pessoal, que muitas vezes nós passamos por questões muito difíceis na nossa vida, e ao final da tempestade nós temos que perguntar, o que ficou de ensinamento para mim disso tudo que eu passei? Então, eu achei um artigo muito interessante, sugiro que vocês leiam também, porque dá para fazer muitas reflexões. Essas são apenas duas que eu consegui fazer com essa sugestão aqui. Então, fica aí a dica. Muito bom, Eliane, muito obrigado. O Espiritismo tem fábula ditada pelos Espíritos, e a gente vê aí a diversidade, a variedade, né, de temas e de artigos que Kardec traz na revista. A fábula, que é uma história que geralmente envolve animais, elementos da natureza, como esse caso, e que traz, que traz alguma lição, uma lição moral aí, né, para todos nós. Muito bom, muito obrigado, Eliane. Bom, a próxima ficou sob a minha responsabilidade, o próximo artigo, na verdade, cujo título é A Reencarnação na América, que é bem interessante porque Kardec faz uma reflexão sobre o ensinamento desse princípio básico da doutrina, que é a reencarnação, na América. Como a gente sabe, o Espiritismo nasce na França, né, principalmente ali, pela codificação de Kardec, pelos estudos de Kardec, mas os fenômenos espíritas, os fenômenos físicos, principalmente, aconteciam em toda a Europa e acontecia na América também. Nós temos conhecimento de um caso, né, bem famoso, que foi o caso das irmãs Fox, que aconteceu nos Estados Unidos, né? E é daquele início ali do espiritismo no mundo, dos fenômenos físicos, que Kardec se aprofundou. E aí esse artigo, que foi publicado na revista de fevereiro, né, de 62, Kardec vai explicar por que o ensinamento, a doutrina da reencarnação não foi ensinada inicialmente na América. Por que na França, na Europa, ela já foi explicada, já era um princípio da doutrina espírita, a reencarnação, e ele vai destacar que os espíritos, ao revelar o espiritismo, tiveram prudência, estratégia no planejamento, né, dessa revelação e evitaram temas que pudessem gerar uma rejeição logo no início. Bom, por que a reencarnação poderia ter algum tipo de rejeição na América e não na Europa, né? Aí ele vai explicar o seguinte, a gente tem que considerar a época, né? A doutrina espírita surge em 1857. Então, nessa época, os Estados Unidos ainda tinha escravidão, né? Então, a escravidão nos Estados Unidos foi abolida em 1865, no Brasil, em 1888. E aí, qual que é o raciocínio que ele desenvolve? A ideia
de que um negro poderia ter sido um branco numa vida passada e vice-versa, poderia chocar muitas pessoas, colocando em risco a aceitação geral do espiritismo. Então, os espíritos, eles cuidadosos, né, tiveram essa atenção, esse cuidado e priorizaram a divulgação dos princípios básicos da doutrina na América, deixando a reencarnação para ser melhor compreendida depois, num outro momento. E ele vai dizer, né, que, de fato, com o tempo, a ideia da reencarnação começou a ser aceita por muitos americanos. Ele traz um artigo, por exemplo, de um testemunho de um americano, né, que afirma que, embora no começo esse princípio parecesse absurdo, né, ele e outras pessoas começaram a identificar que havia lógica nesse raciocínio, passaram a aceitar. Ele destaca que a reencarnação trouxe explicação, trouxe clareza para muitos mistérios da vida, né, e de fato a gente sabe que tem muitas coisas que a princípio parece ser injustiça de Deus ou não ter explicação, a gente não consegue uma explicação lógica, e com a doutrina da reencarnação, com o princípio da reencarnação, tudo passa a fazer sentido, né? As coisas, a justiça de Deus especialmente, passa a fazer sentido. Então, nesse artigo, Kardec vai dizer ainda, né, e reforçar que não foi ele, não foi a doutrina espírita que inventou essa ideia, né, a ideia da reencarnação, que ela existe em outras culturas, em outras tradições, né, que ela foi ensinada pelos espíritos antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, e que é de conhecimento já de culturas muito antigas, né? Ele vai mencionar que a reencarnação era, por exemplo, o ensinamento dos druidas. E veja que interessante, Kardec tem depois também a revelação de que ele próprio foi um druida, e entre os druidas esse princípio era aceito, né, o da reencarnação. E já aparecia em outros livros, né, anteriores ao Espiritismo moderno. No final, Kardec responde a críticos. Vejam que em outros artigos dessa revista, em outros de anos anteriores, de meses anteriores, sempre tem os críticos, os adversários, e Kardec utilizava-se da Revista Espírita também para responder, não atacando, né, ou de forma assim, mal educada ou grosseira, mas sempre com muito respeito, com muita educação, esclarecendo. Então ele vai responder aos críticos que diziam que a reencarnação era uma invenção dele, né, uma invenção do espiritismo. Ele vai argumentar que se fosse apenas uma ideia dele, como é que se explicaria que essa crença ela crescia tanto pelo mundo, já existia antes, que não podia ser uma invenção dele, né? E que se fosse um erro, se não fosse verdade, como é que ela poderia ser tão forte e prevalecer como estava acontecendo, né? Então aí ele vai mostrar nesse artigo como que a reencarnação, esse conceito, né, essa doutrina se espalha de uma forma muito natural. Por quê? Porque faz sentido, ajuda a explicar muitas questões profundas, né, da nossa vida, da justiça divina, e a gente tem vários textos nas obras básicas que demonstram, né, claramente, num raciocínio lógico, como a doutrina da reencarnação, o ensinamento da reencarnação consegue nos explicar melhor a justiça de Deus, né? Então é esse basicamente o artigo, mostrando que há um planejamento, né? Não poderia ser diferente. A espiritualidade, quando trouxe a revelação do Espiritismo, teve todo um planejamento e um cuidado para que tudo acontecesse. Então é esse artigo que a gente também convida depois aqueles que tiverem interesse. A gente apresenta aqui muito resumido, né? Que depois consultem diretamente na revista. Muito bem, feita essa primeira rodada, nós vamos agora para artigos que são mais curtos, mais rápidos, não tão densos quanto esses primeiros, e eles fazem parte de uma seção de ensinamentos espíritas, né, de ensinamentos dados por espíritos, mensagens
né, recebidas mediunicamente, e o primeiro deles tem o título A Esperança, e a Geise vai nos falar, então, dessa primeira comunicação, né, intitulada A Esperança. Fica à vontade, Geise. Esse texto, Lenarte, é um texto maravilhoso, é um texto lindo, que a leitura, né, é como se a gente tivesse Jesus aqui no pé do ouvido, trazendo esperança, né, para as nossas vidas, né, trazendo aquele ânimo para as nossas lutas diárias, né? Então, fica aqui a dica. É um texto curto, de uma página, mas que revigora os nossos corações, as nossas almas, de uma maneira magnífica. Tá? Então, é basicamente quase um poema, né, para as nossas almas, esse texto, né, que traz uma renovação, sabendo, né, que a esperança é esse ânimo, né, que a gente tem que ter para enfrentar os desafios. Então, esperança, né, a gente está esperando alcançar uma dádiva, né, seja hoje ou amanhã. Então, a leitura desse texto, desse poema, nos dá, né, essa sensação de que tudo vai melhorar. Cada frase, né, desse poema, desse texto, é uma música, né, para os ouvidos, seja a gente falando, seja a gente lendo, né? Então, fica a sugestão de leitura. É um texto curto, mas eu acho que não tenho por que ler completo, mas eu trago algumas frases, né, algumas partes desse poema. Vou assinalar, né, as que mais me marcaram, mas fica aí a sugestão, né, de leitura, para que todos, né, possam compartilhar e vivenciar essa sensação de renovação que esse texto nos traz. Então, algumas frases, né, que tem nesse artigo. Meu nome é Esperança, sorrio a vossa entrada na vida, sigo vossos passos, passo a passo, sou sua fiel amiga. Então, quando a gente está lendo, né, como eu já mencionei, é como se Jesus estivesse aqui, né, falando e revigorando os nossos corações. Mais para frente ele fala, né, tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica. Embalo as vossas noites com sonhos alegres, expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Sobretudo, estou convosco quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. E mais para frente, né, mais um parágrafo, né? Então, essas frases que eu citei, tem outras, né, similares, que também traz essa mesma renovação, e ele complementa, né? Se a gente não observa, né, todos esses aspectos, né, que Jesus está sempre ao nosso lado, a gente tem na natureza, né, vários exemplos que nos renovam, né, se a gente não observa isso no nosso dia a dia, pode acontecer que o anjo do desespero, né, como ele diz, faz uma guerra obstinada e se consome em vãos os esforços da esperança. Nem sempre soa mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve com as suas fúnebres asas, desvia os nossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixar embalar docemente os meus braços, porque eu sou a esperança. Isso aqui foi ditado pela filha do Felícia, né, que é a filha do médium.
Então, eu espero, né, que vocês possam ler e se sentir renovados com a leitura sobre esperança. Muito bom, Geis, muito obrigado. Essas mensagens, né, dessa sessão de comunicados, de ensinamentos espíritas, realmente são muito bonitas. Algumas delas, inclusive, passaram depois a fazer parte, né, das obras básicas, algumas sim, outras não. Então é interessante a gente conhecer. Bom, ainda dentro dessa sessão, nós temos um outro artigo que é intitulado Sobre os Instintos. É uma mensagem, né, sobre os instintos, que o Edmilson vai comentar para a gente agora de forma resumida. Fica à vontade, Edmilson. Bom, Leonardo, amigos, essa mensagem, na verdade, o que mais me chamou a atenção não foi nem tanto a mensagem, mas mais uma faceta de Kardec no seu trabalho, nesse trabalho de análise das mensagens, das comunicações, né? Muitas vezes filtrando em relação ao que o espírito, outras vezes duvidando até se aquele espírito era realmente quem dizia ser, né? Mas na Revista Espírita, muitas vezes ele publicou mensagens e analisou essas mensagens, mesmo quando ele não concordava com o seu conteúdo. Curiosamente, essa mensagem, há duas mensagens nesse final, né? Esquecimento das injúrias e depois sobre os instintos. Estou falando da anterior porque é do mesmo espírito, Lázaro, do mesmo médium. Eu acredito que esse Lázaro aqui é o mesmo espírito que manifesta, que Kardec selecionou outras mensagens que aparecem na codificação, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele faz uma deferência ao espírito. E acho até que não convém entrar em muitos detalhes. A mensagem não é longa, é de uma página, mas convém não entrar em muito detalhe sobre a mensagem. Até porque tem coisas interessantes que a gente concorda, mas tem coisas que você vai lendo e acha realmente que aquilo não está casando muito bem. Porque ele trata, basicamente, a ideia de instinto como uma coisa ruim, né? A parte racional, a parte que a gente usa, o emocional, a inteligência, para comandar as nossas ações, é o bem. Né? Aquilo que a gente traz de instintivo seria ruim, seria o mal. Mas, e aí ele faz até uma ressalva no meio, apesar de alguns instintos, como o instinto materno, como colocando como uma coisa boa, ele vai levando para essa visão de que o instinto traz uma coisa má e que a racionalidade seria a coisa boa. E depois dessa, eu separei várias frases, mas eu acho que compensa mais o pessoal analisar, ler com calma, porque também não é porque Kardec falou que não gostou ou tem ressalvas que a gente tem que seguir exatamente Kardec. Ele usar, eu acho que o Kardec ali, nesse momento, está dando um exemplo para nós de como a gente deve se comportar diante das comunicações, dentro de um texto novo. Não importa quem é o médium, não importa quem é o autor espiritual, se aquilo está coerente com aquilo que a gente acredita, não está coerente. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de ler a observação de Kardec, né? Não a mensagem em si. Fica a sugestão para vocês lerem a mensagem. O Kardec faz um texto de meia página, mas eu vou ler inteiro, se vocês me permitem. Não é tão longo. Observação. Depois da mensagem, Kardec coloca assim, ó. Apesar do nosso respeito pelo espírito Lázaro, que nos tem brindado com tantas e tão belas dissertações, permitimos-nos discordar de sua opinião no que consegue as últimas proposições. As últimas, ele está falando justamente da mensagem, né, referente ao instinto, porque tinha anterior também. Pode-se dizer que há dois tipos de instinto. E aí Kardec vai apresentando uma explicação sobre o instinto muito parecido com o que aparece no Livro dos Espíritos, certo? Dentro da Lei de Conservação e outros trechos. O primeiro, como diz, ele fala assim, pode-se dizer que há dois tipos de instinto. O instinto animal e o instinto moral. O primeiro, como diz muito bem Lázaro, é orgânico. É dado aos seres vivos para a sua conservação, bem como a sua progenie. É cego e quase inconsciente, porque a providência quis dar um contrapeso à sua indiferença e à sua negligência. Já não é assim com o instinto moral, que é privilégio do homem e que pode ser assim definido: propensão inata para fazer o bem ou o mal. Ora, essa propensão se prende ao estado de maior ou menor avanço do espírito.
O homem cujo espírito já é depurado faz o bem sem premeditação e como algo natural. Daí porque se admira de ser louvado. Assim, não é justo dizer que os homens que não são bons e devotados, senão instintivamente, o são mal, porque sofrem uma cega dominação que de repente pode precipitá-los no abismo. Os que instintivamente são bons e devotados denotam um progresso realizado. Nos que o são intencionalmente, o progresso está por se realizar. Quer dizer, ainda é a intenção, né? Não é uma coisa já natural desenvolvida. Razão porque há trabalho e luta entre os dois sentimentos. No primeiro, a dificuldade está vencida. No segundo, é preciso vencê-la. E aí ele vai finalizar esse trecho, né? Desse mais um pouquinho. Mas é só para mostrar para vocês como é que Kardec ele coloca um texto de Lázaro na revista, que tem informações interessantes no texto dele, mas tem coisas que são contraditórias, e ele usa a mensagem para ilustrar uma outra forma de ver aquela questão dos instintos. Muito bom, Edmilson. Muito interessante. E é o que você falou, né? A gente vê aí o trabalho de Kardec poderia ser simplesmente o de aceitar cegamente o que os espíritos dizem de uma maneira geral, né? E ele nos orienta a raciocinar, analisar, né? As mensagens, e ele próprio faz isso, né? E ainda assim mostra na revista e faz a sua análise. Isso é muito interessante, né? Bem legal. Muito bom. Ainda nessa sessão que é de ensinamentos espíritas, né? Dissertações, ensinos e dissertações espíritas. A próxima agora é uma mensagem sobre o esquecimento das injúrias. E quem vai falar para a gente agora é a Eliane. Por favor, Eliane. Então, esse artigo também foi escrito pelo mesmo, quer dizer, ditado pelo mesmo espírito que o Edmilson acabou de comentar. Foi o espírito Lázaro e a médium foi a senhora Costel. Achei bastante interessante esse artigo, porque ele fala muito da questão esquecimento das injúrias, que para a gente não é uma coisa tão fácil, né? Ele discorre esse artigo falando que Jesus sofreu injúrias severas e ele conseguiu perdoar verdadeiramente. E às vezes alguém fala para a gente alguma coisa leve, alguma coisa boba, e a gente já se sente muito ofendido e tem dificuldade para esse esquecimento ou esse perdão. E ele diz também que a gente está sempre pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, mas a gente não faz e não dá esse perdão para o nosso próximo que talvez tenha cometido alguma coisa contra nós. E uma coisa que ele sugere, ele nos alerta que esse fel da injúria, do que a injúria nos causa, acaba funcionando como se fosse um fel, né? Que é uma coisa que realmente, se cai esse fel na carne, inviabiliza esse consumo da carne, então não é uma coisa boa, esse fel nos faz mal. E ele pede para que a gente, quando acontecer de ser ofendido ou de se sentir ofendido, porque às vezes a pessoa nem teve a intenção, nós é que nos sentimos ofendidos, é para que a gente entre em nosso interior, que nos veja do lado de dentro e que realmente faça essa análise. Será que eu não tenho defeito? Será que isso que eu estou acusando no meu irmão, eu também não tenho dentro de mim? Então, ele pede para que a gente faça essa viagem para dentro e examinar realmente os nossos pecados e as nossas misérias, porque nós temos muitas, né? E ele fala que Jesus, ele conheceu a dor humana, porque ele esteve aqui no planeta Terra, ele sofreu as injúrias, sofreu calúnias e difamação, e ele cita quando Jesus orou no Jardim das Oliveiras, ele ignorou o orgulho e a vaidade, e sempre foi e sempre será o nosso modelo e o nosso guia. Então, nós devemos nos pautar por esse exemplo mesmo de Jesus, né? E ele fala também que nós somos argila nas mãos de Jesus, que é o oleiro, então que a gente se deixe moldar por ele, ter essa confiança, esse carinho, e realmente tentar seguir os passos de Jesus.
Então, é uma mensagem muito bonita e uma coisa que vale a pena a gente pensar, né? Como é que a gente tem lidado com as injúrias que acontecem na nossa vida. Muito bom, Eliane, muito obrigado. Então, vejo que nessa sessão de ensinamentos espíritas são mensagens de espíritos diversos, e aí, para finalizar o nosso estudo de hoje, né, a nossa transmissão sobre a Revista Espírita de fevereiro, a última mensagem é intitulada A Caridade, e inclusive a Geise, ela leu uma mensagem, explicou uma mensagem que era sobre a esperança. Existe uma outra que é a fé. Então tem a tríade aí, a fé, a esperança e a caridade, né? E essa que eu vou explicar agora, era uma mensagem do espírito Adolfo, que foi um bispo de Argel, e nessa mensagem ele nos convida então a compreender o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da caridade. Ele vai alertar que a caridade praticada por muitos é ainda muito cheia de orgulho, né, de vaidade, de exclusividade, aquela caridade que é material e que às vezes a gente faz pensando mais em nós mesmos do que no outro, né, e que isso tudo vai reduzir o verdadeiro valor, né, da caridade diante de Deus. A caridade verdadeira, segundo ele, não escolhe a quem ajudar, não faz distinções, não espera reconhecimento ou gratidão. Ela acolhe os necessitados, ampara os órfãos, protege os idosos e conforta todos os que sofrem, sem humilhar ou expor quem recebe o auxílio. E aí Adolfo, né, esse espírito, ele nos ensina também, né, que dar ajuda esperando qualquer coisa em troca, esperando elogio, esperando reconhecimento, como a gente sabe, ele não é caridade, né, mas é, na verdade, vaidade. Ele vai dizer que quando a gente está ajudando alguém, está esperando esse reconhecimento, elogio, o que está falando mais alto é a vaidade e não caridade. Que a verdadeira caridade ela é discreta, né, sincera, desinteressada, e ele também nos lembra que o Espiritismo tem como base amor e caridade, seguindo o ensinamento de Jesus. Por fim, o Espírito nos convida a segui-lo nessa missão, missão de amor ao próximo, né, porque praticando a caridade de coração puro, nós estaremos caminhando para o reino de Deus. E todos nós sabemos, a grande máxima, né, da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Então ele nos deixa esse lembrete, né, sobre o verdadeiro sentido da caridade e nos convida a praticá-la. É isso, gente, muito bom. Olha que legal, que alegria, né? A gente poder, então, fazer aqui o nosso estudo, a nossa reflexão sobre a Revista Espírita, apresentando de maneira resumida a revista de fevereiro de 1862. Agradeço muito, Edmilson, Eliane, Geise, pela colaboração de vocês, pela participação. E, para encerrar, vou pedir, então, a Eliane, né, que faça a nossa prece. Por favor, Eliane. Vamos, então, continuar nesse clima de amizade, nesse clima de gratidão, principalmente a Kardec, por ele ter nos deixado tantas coisas e tantos ensinamentos, sempre guiado pelos espíritos iluminados. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando em seu nome, e que Jesus nos ajude, nos abençoe para continuar a nossa caminhada, e que esses ensinamentos vindos de tantas partes, que possa fazer diferença dentro de nós e que nós possamos realmente mudar um pouquinho ao longo da nossa existência e fazer melhor. Agradeço a todos por esse convite, por essa oportunidade de estarmos aqui para falar de Kardec e falar um pouco de tudo que ele nos deixou. E que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja.